pô. Pode ir, pode ir. Licença. Viu? Eu tava aqui falando pro Alan da produção de roupa e tal, e tava falando dos seus patrocinadores. Aí, você agora é embaixador, garoto propaganda de duas marcas importantes, que é muito legal, cara, a gente enaltecer quem nos apoia. Apoia né? a gente, nós temos os nossos dois apoiadores aqui, que é a LTW, que ele já deve ter falado, e a LTW Consult, né? Que ensina a gente a cuidar do nosso dinheiro. Que é a LTW ali, e o Spaceship, que é uma produtora que também cuida das nossas conexões, nossas imagens e tal. Vocês estão muito bem, né? Que eu já ouvi. Falei com ele, eu fui no meu médico lá, todo mundo vê vocês. Sério? Vieram as enfermeiras, tudo falaram comigo. Olha. Atendente, tudo falando. Eu falei que vinha aqui, nós vamos ver e tal. Olha que legal, eu vou saber. Eu só não gostei do banheiro aqui, né? Que eu falei, vou no Pip Dog. Cheguei ali, não tinha um poste para mim. Mas vamos voltar àquela época lá que a gente tava. Que de repente entra um Mussum. E aí faz ali, então tá, nesse momento a gente tá falando que vocês vão pra Globo e tá Dedé, Didi e Mussum. Mussum não. Não? Mussum ainda, você tinha chamado porque, Mussum. Mas o Mussum ainda não tinha aceitado. Eu falei, não sou e tal, inicialmente. Não, depois de uns tempos ali, o Renato Aragão, o Didi, né? Ele aparece lá com um baixinho de terno, bem vestido, cara, de terno, com uma voz bonita. Uma voz meio assim, né? Muito prazer, Dedé e tal. E eu vi ali, aí eu falei com o Renato, de terno, gravata, o cara com uma mãe. Falei, quem é? Ele falou, comediante. Falei, você tá louco. Comediante? Isso aí tá mais para gerente de banco do que para comediante. Ele falou, você vai ver. No início eu fiquei meio assim, falei, pô, Renato, tem certeza? Ele falou, você vai ver. Quando chegou no ensaio, rapaz... Era o Zacarias. Mas ele calma. chamava Maurinho. Mas nisso tava... Quem eram os Trapalhões? Era Dedé, Didi e o Renato. Não. E o Mussum. Então já estavam os três, é isso que eu falei. Uhum. Aí, o Zacarias foi o último que entrou. Tá. O Zacarias, na realidade, era o nome de um galo que a gente falava nesse galo. Ele não aparecia, a gente falava, o galo Zacarias está um perigo hoje no galinheiro, está pegando todo mundo e tal. A gente sempre falava, como ele parecia o Renato falou, como ele parece um galinho de briga, então vamos botar o nome dele de Zacarias. E pegou o nome de Zacarias. Porque depois, aí eu vim saber quem era ele bem. Ele era um moranguinho, ele fazia um tipo que chamava moranguinho, que era o Zacarias, que depois se tornou... O Zacarias. Ele fazia lá na TV Tupi mesmo, no programa lá. Fazia. Mas o cara, rapaz, é um ator, assim, excepcional, fora. né? Então, você vê, o cara não é nada daquilo. Ele ensaiou, eu não conseguia olhar para ele. Eu dava risada. Aí, na hora de gravar, ele me aparece com aqueles dentes, com aquela peruca, eu não podia olhar para a cara dele. Eu ria, mas eu dava risada o tempo inteiro com ele, rapaz. E um grande ator, porque ele fez rádio teatro, ele trabalhou em rádio. Ele trabalhou na Itacolomi, TV Itacolomi lá, fazendo rádio teatro. Fez galã de novela de rádio teatro. Então é tipo isso hoje que é um podcast, mais ou menos, né? Eu não acreditava que o cara... era comediante, mas, quer dizer, por isso que eu digo que ele é na realidade, o único ator do grupo mesmo era o Zacarias. Era ele porque ele compunha um tipo. O Mussum era o Mussum, o Dedé era o Dedé, o Didi era o Didi. Mas o Zacarias não era aquilo. Era um Mauro que se transformava em Zacarias. E o Didi também é assim, viu? Ele é meio assim. Quando ele não está trabalhando, ele é meio serião. Aí ele vai gravar, o Didi, ele vira um moleque, rapaz. Começa a sacanear, a mexer com a gente. Você nem imagina o que ele apronta. Esse daí é a hora que entra o Zacarias, que ano que é? 1900 e Guaraná. Não me fala que eu não sei. Mas isso aí, então aí tá na Globo. A gente estreou na Globo em 76, 77. Tá. 76, 77. Você não era nascido ainda, cara. Obrigado. E aí nasce os Trapalhões. Não, continuou os Insociados. Só quando a gente foi pra Globo.
Então, e eu não sei se você sabe, nós temos 6 ou 7 filmes que são recorde de bilheteria, era só Dedé e Didi. Não tinha os outros. Aí depois que entrou o Mussum, que foi eu acho que foi nas Minas do Rei Salomão, entrou o Mussum, e depois, mais tarde, entrou o Zacarias. Mas no começo do cinema era só Dedé e Didi, já com recorde de bilheteria. Nós tínhamos feito Alibaba e os 40 Ladrões, nós fizemos A Ilha do Tesouro, nós fizemos Robin Hood e o Trapalhão da Floresta, que eu acho o filme mais engraçado nosso. Na época era um filme muito engraçado. Né? Eu vi todos esses filmes. E o Aladim era um filme, na minha opinião, que foi o melhor trabalho artístico meu, como ator meu e do Renato. Né? Aladim era maravilhosa. Depois veio um filme lindo, que era A Ilha do Tesouro. Tinha navio, tinha pirata. Legal, né? E eu, no meio disso aí, acabei dirigindo alguns filmes nossos. Cara, que bacana. Eu dirigi, a primeira direção minha aí nos Trapalhões foi nos Estados Unidos, eu estava falando para você, né? Sem falar inglês, com o intérprete, eu ali dirigindo, e com o intérprete ali na Universal Studios, né? Eu agradeço muito a Deus, cara, de pertencer a esse grupo, porque eu estava falando para ele que eu pensava, né? Um molequinho de circo ali, estudando um mês em cada escola. No duro eu não sei como é que é hoje, eu só fiz até o 3º ano de ginásio, né? Não estudei mais, parei por aí, tinha que trabalhar e tal, parei por aí. Mas esse moleque lá, 3º ano de ginásio, dirigindo uma equipe americana lá, né? Depois eu dirigi o Mágico de Oroz, foi um dos filmes mais comentados e mais elogiado pela crítica. E o clássico, que é o Saltimbanco, é um clássico, né? Depois eu fiz o Rabo do Cometa, eu dirigi junto com o Vitor Lustosa, eu fiz o Atrapalhando a SWAT e fiz o Mágico de Oroz. Fui eu e o Vitor que dirigimos. Tinha muita coisa, não dava para dirigir, trabalhar sozinho, não dava. Como é que eram as gravações dos Trapalhões? Como é que vocês gravavam assim? Que dia que vocês gravavam? Era um dia só ou era vários dias? Como é que era? No começo eram 2 dias, no começo. Mas a gente não tinha muito horário, porque depois veio o negócio de sindicato e tal. Aí moralizou um pouco, né? Mas às vezes a gente começava às 9 da manhã e terminava às 3, 4 da manhã, gravando direto, né? Agora depois é que vem umas leis, aí não podia mais. Mas o começo era assim. Que era gravava o quê? De terça e quarta ou segunda? Muita coisa a gente fazia na hora. A gente sabia o começo, o meio e o fim. No meio a gente aí ia brincava um pouco. Medida que ia o Mussum, então, era o rei do improviso, né? Mussum era... Mussum? E depois, mais tarde, entrou o Tião Macalé, né? Que não era Trapalhões, era, como eles chamam hoje, elenco de apoio, né? Ih, nojento. Mas